As práticas espíritas e as não espíritas. Tá certo. Fica mais fácil. Segundo a doutrina espírita, somos espíritos encarnados que podem e devem exercitar suas faculdades espirituais e se relacionarem com o plano invisível. Então, desde o tempo de Jesus, antes de Jesus, depois de Jesus, nós sempre fomos espíritos e espíritos que se comunicam do plano material com o plano espiritual e vice-versa. Esse intercâmbio sempre existiu, tá? Para colocar essa teoria em prática, temos a prece, o estudo, a ação sobre os fluidos, e aí ela coloca aqui como ação sobre os fluidos a vibração, o passe, a água fluidificada e o intercâmbio mediúnico, que é o intercâmbio que nós fazemos com os espíritos. Todas essas práticas espíritas, já que são uma aplicação do espiritismo, têm de ser sinceras, baseadas em verdadeira fé, na convicção pelo conhecimento e no verdadeiro sentimento, sem o que não serão eficazes. Bom, então o primeiro passo, adianta eu estar dentro de uma reunião e não estar sendo sincero? Adianta eu falar que eu tenho fé e eu não ter? Então o primeiro passo é, tudo que determina os fenômenos mediúnicos ou as vibrações estão ligados com a nossa vontade, obrigatoriamente. Então, se eu não estou fazendo com sinceridade, eu não tenho essa força na realização. Então, ainda que eu imagine estar fazendo, hoje tive um diálogo sobre isso com uma pessoa, não é às vezes só o simples fato de eu vir no centro espírita. Se eu não estiver presente, em pensamento, não adianta, porque não está sendo sincero. E aí eu não consigo fazer com que as vibrações de fato estejam envolvidas com a gente. Então tem gente que fala assim, olha, faz 60 anos que eu estou no centro espírita e nada mudou. Mas porque você nunca vê com sinceridade. E às vezes demora para a gente entender isso, que é a que a gente chama de troca, Eu me entrego verdadeiramente e eu recebo isso, tá? De forma simples, sem necessidade de nenhuma fórmula ou exterioridade, pois o que age é o pensamento e a vontade. Visando sempre ao bem, o cumprimento da vontade divina, que se expressa nas leis naturais e se resume em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo o bem e evitando o mal. O nosso ponto sempre precisa ser esse, buscar o bem. Todos os nossos passos precisam ser simples, por isso que nós encontramos na doutrina espírita nada complexo no sentido tanto das reuniões, das palestras, das falas, muito menos na questão das reuniões mediúnicas. Tudo muito simples, sem ritualística, sem nada, tá? E visando sempre o bem. Então nunca nós vamos fazer um trabalho, principalmente intercâmbio espiritual, pensando assim, vamos nos reunir para fazer mal para alguém. Não, isso na doutrina espírita não existe. Ah, mas um centro tal faz. Não, então ele só tem o nome espírita. Ele é qualquer outra coisa menos espírita. E o que a gente mais encontra é centro espírita que não é um centro espírita. Esses dias me mandaram um vídeo e aí, abençoado da pessoa, falava assim, não, eu acho bonito, é uma igreja espírita. Não, não existe igreja espírita, não tem nada contra a igreja, mas não é uma igreja espírita, não tem sentido, são coisas diferentes, tá? Então esse bem que ele fala, essa é a adoração a Deus em espírito e em verdade, que Jesus recomendou. Ele a exemplificou, orando, ensinando, agindo sobre os elementos, curas e prodígios, e sobre os seres encarnados ou não, sem usar nenhum gesto, palavra ou apetrecho ritualístico, sem recorrer a nenhuma fórmula ou condicionamento exterior, e alcançava os mais excelentes resultados.
Eu acho engraçado, sim, por um bom tempo eu me questionava. Hoje eu entendo, mas nós falamos que somos cristãos. Seguimos então os preceitos do Cristo. Aí quando nós vamos nessa adoração a Deus, eu vou utilizar tudo aquilo que Jesus não utilizava. Aí você fala, mas isso que você está falando é porque a doutrina espírita está falando, é mentira. Então vamos voltar em Jesus, em que hora que ele usou isso? Isso aí, se ele fez tudo que ele fez sem precisar de nada, e ele falava que nós poderíamos fazer o que ele faz e muito mais, em que momento a gente começa a deturpar aquilo que Jesus trouxe? Então os homens começam a ter vontades e começam a trazer para dentro das religiões as suas próprias vontades, tá? Na prática espírita, atendamos à recomendação de Jesus e sigamos ao seu exemplo, e também alcançaremos bons resultados, os melhores que nosso estado evolutivo permitir. Práticas não espíritas. Então, o que não é espírita, dentro da casa espírita. Assim se denominam aquelas práticas que nada têm a ver com o espiritismo, ou seja, com a sua doutrina, com os seus princípios. São práticas estranhas em que se adotam crendices, superstições e exterioridades. Além de inúteis espiritualmente, podem ser nocivas e fanatizantes. Então não está falando que o que a pessoa faz, a pessoa é inútil. Mas se nós olharmos nessa conexão com o plano espiritual, qualquer coisa no meio do caminho se torna inútil. Se eu posso ter uma ligação direta, por que é que eu vou querer criar barreiras no meio? Se eu não preciso ter uma condição para, por que eu preciso criar uma condição para isso? Então a gente começa a ver que o simples é o que sempre deu certo, né? E que serve para todo mundo, tá? É preciso esclarecer, pois que no Espiritismo não se adota exorcismo para afastar maus espíritos. Até porque não adianta nada nós irmos lá e afastar o espírito. Nós precisamos dialogar com eles, nós precisamos entender, precisamos aprender. Então não é só afastar, porque eu ponho ele para fora, amanhã ele volta, né? Então não tem sentido. Não há sacrifícios de animais e muito menos de seres humanos. Não há rituais de iniciação de qualquer espécie ou natureza. Não há paramentos, uniformes ou roupas especiais. Então o uniforme nosso não tem nada a ver com isso, né? Isso é só um ponto. Mas você sabe que quando eu fiz a primeira vez o sistematizado, eu falei, eu sou contra ainda, mas a gente foi obrigado a fazer isso, né? Eu não gosto do uniforme, embora seja necessário. Como a casa cresceu muito, as pessoas chegam e falam, para quem eu olho? E aí falam, então vamos identificar para poder criar essa, né, só esse motivo. Mas eu também não gosto, não. Não tem altares, imagens, andores ou outros objetos de culto. Não fazemos promessas, despachos, riscaduras de cruzes e pontos, práticas de altos materiais oriundos de qualquer outras concepções religiosas ou filosóficas. Não fazemos rituais e encenações extravagantes de modo a impressionar o público, nem mesmo quando nós estamos para receber a comunicação com o plano espiritual. Às vezes o médium sofre um pouquinho ali, mas não é uma coisa, eu preciso dançar, eu preciso girar, eu preciso... Nada disso, né? Não confeccionamos horóscopo, não fazemos exercício da cartomância, né, das cartas, ou práticas similares. Não fazemos administração de sacramentos, como batizados e casamentos. Concessão de indulgências, então ninguém vem pagar para poder ficar livre dos pecados, porque não tem nem pecado, né? Concessão de indulgências, sessões fúnebres ou reuniões especiais para preces particulares a desencarnados. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que o espírita casa, então, se não tem uma celebração? Só no civil?
Civil, depois pode fazer uma festa, não tem a cerimônia, porque aí tem o padre que fala, até que a morte vos separe. Aí você fala assim, mas a morte não separa. E aí você fala... Na doutrina não tem essa liderança religiosa, vamos dizer, todos somos iguais aí. É isso. Podemos desenvolver a mesma Não existe um meio do caminho, né? Um intermediário. Não tem uma liderança como na igreja católica ou a evangélica. Exato. Eu fui num caso, olha que dificuldade que a gente vai passando, né? Eu fui num casamento de um sobrinho e eu tinha que fazer uma palestra no domingo cedo e o casamento era sábado. Mas era um casamento que o dia inteiro, né? E era numa chácara. Eu falei, bom, eu fico uma parte, depois eu vou estudar, preciso fazer a palestra, né? E eu ia falar sobre Adão e Eva no domingo. Aí sento lá, o padre pega para falar a homilia dele, Adão e Eva. Aí eu falei, ai meu pai, ou ia só nada, porque tudo que eu estava estudando era o contrário, né? Porque eu falei, meu Deus do céu. Então esse é o ponto, né? Às vezes... A gente está ouvindo ali, mas tem algumas coisas que você fala assim. E é a crença deles, né? Ainda, né? Então... Tanto que tem um amigo nosso que vai casar ano que vem. Aí ele falou assim, Léo, você não pode falar algumas palavras? Eu falei assim, eu acho que não. Né? Porque eu não tenho jeito para falar um casamento, né? Aí a noiva falou assim, mas precisa? Aí eu falei, respeita a noiva. Né? Não quer, não vamos. Aí ele falou, a gente volta a conversar depois. Eu falei, a gente volta a conversar depois. Talismã, amuletos, orações miraculosas, os bentinhos, né, os santinhos, os escapulários, breves ou coisas semelhantes. Pagamentos ou retribuições de qualquer natureza por benefício espiritual recebido. Atendimento de interesses materiais para abrir caminhos. Não fazemos danças, procissões e atos análogos. Não cantamos hino ou cantos em línguas mortas ou exóticas. Não usamos incenso, não usamos mirra, não usamos fumo, não usamos vela ou substâncias outras que induzam a prática de rituais. Qualquer bebida alcoólica ou substância alucinógena. Então ele traz para nós lá, uma orientação da própria FEB. Então ele listou todas essas questões, depois ele vai falando um pouquinho sobre cada um. Porque as outras linhas de pensamento, não vou nem falar religião, tem algumas são linhas de pensamento. Algumas linhas de pensamento fazem isso. Então tudo isso que nós lemos aqui, doutrina espírita não faz. Nós não podemos encontrar dentro de uma casa. Se a casa espírita fizer, ou ela está errada ou não é. Essa igreja espírita, ela tem um dia que ela fala o terço. E aí todo mundo acha bonito. Então, mas aí ela esqueceu do que é a prece, porque se for algo decorado, não tem sentido. Então não é porque parece ser bonito que tem lógica, né? Tá. E essas pessoas que se dizem espíritas, mas não ser de vela, mas não que tem pessoa aqui. Tem candomblé, tem umbanda, tem... Isso aí não é espírito, não é espiritismo. É umbanda, é candomblé. Nós vamos falar, acho que daqui na semana que vem, eu acho. Isso aí só que é espírita, mas não é espírita. Doutrina africana, né? O que acontece é assim, infelizmente, o que falta muito, e inclusive para mim também, tá? É estudo. Só que quem quer estar à frente de uma linha de pensamento, ou de uma religião, ou de uma doutrina, precisa estudar. Diferente é quem está frequentando de quem está tocando à frente do negócio, né? Negócio espiritual. Porque assim, a doutrina espírita, ela é uma doutrina espiritualista. O que é uma doutrina espiritualista? Que acredita que não é tudo material. É o contrário do materialismo. Materialismo, tudo é justificado pelas questões materiais. Espiritualista, tudo que está além da questão material. Não necessariamente acredita em reencarnação, mas acredita que morre e o corpo não morreu ali e acabou. Ele está em algum lugar, existe a alma. Mas isso a Igreja Católica também aceita, concorda?
tanto que vai para o céu, para o inferno, purgatório e tudo mais. A evangélica também, tanto que tem hora que ela expulsa lá uns espíritos que vão perturbar eles. E eles vão estar no juízo final. Então isso é espiritualista. Aí você vem, Umbanda é espiritualista? Acredita além da matéria? Sim. Candomblé? Sim. Doutrina espírita? Também. Então o que Kardec fez? Olha, tem muitas linhas de pensamento espiritualistas. Eu vou criar o nome espírita, porque espírita é do que nós estamos falando. Então toda vez que a gente fala assim, espírita, está lá no Livro dos Espíritos, na introdução. Toda vez que nós falarmos espírita, ou espiritismo, ou espiritista, nós estamos falando do que eu, Allan Kardec, estou escrevendo. Então, mas isso eu vi lá numa outra religião, então não é espiritismo, é qualquer outro nome. Mas aí todo mundo vem e faz, vamos virar espírita. E aí vira essa bagunça. Por isso que eu falo assim, tem linhas de pensamentos espiritualistas, todas elas são respeitáveis, mas não são espíritas. Entendeu? Aí acho que porque fala com espírito, é espírito, e não é. Então falta dessas pessoas que estão passando a informação um pouco mais de estudo, ou a vontade de ser espírita, né, e não ter a coragem nesse sentido, né? Porque não tem como falar que eu sou espírita e dizer todos os dogmas de uma igreja católica, porque o espiritismo ele surge pelos espíritos numa fase em que a igreja católica estava apanhando, naquela fase de comprar as indulgências. Então a igreja católica você precisava comprar para poder ser salvo. Você pecou, aí você ia lá, pagava, o padre falava, está abençoado, acabou o teu pecado, pode pecar de novo, você vem aqui, paga aqui, está tudo certo. São as indulgências. Aí surge o protestantismo, protestando contra isso. Martinho Lutero, Calvino. E nesse movimento surge os espíritos se manifestando, uma outra linha de pensamento. Então não tem como achar que é a mesma coisa, senão os espíritos falam assim, não vou nem perder meu tempo, fica tudo junto e misturado e acabou. Mas a doutrina católica, ela teve a oportunidade de ser o berço espiritual, ela se perdeu por interesses pessoais, lá no ano 300 e alguma coisa, quando começaram a mudar o que Jesus trouxe, os evangelhos, tirou a reencarnação, porque antes era declarado tudo isso. Aí a igreja veio tirando por interesses lá, porque a esposa de um deles lá era meio complicadinha, e aí se tivesse reencarnação ela ia ter que voltar. Então retiraram do evangelho isso para que ela tivesse uma consciência mais tranquila. Então é aí que se perdeu. Tá? Mas até os 300 anos depois de Jesus veio bonitinho, sem alteração nenhuma. Só que as guerras eram constantes da igreja contra os cristãos, né? Aí depois aceitaram e aí teve as alterações. Nós estamos falando de trazer de outras denominações coisas para dentro das casas, né? Temos um amigo em comum que, mesmo incômodo que ele tinha, eu também tinha em determinada situação. Toda vez que nós íamos participar dos trabalhos, havia essa prece inicial como foi feito aqui, mas em seguida o dirigente fazia a oração da Ave Maria. Não que ela não mereça respeito, é um espírito muito evoluído. Mas isso me incomodava. Depois eu fiquei sabendo que esse amigo nosso mundo também me incomodava justamente por isso, porque ele traz um pouco de uma outra coisa que não tem muito a ver, que a gente não está falando especificamente disso, né? De orações de outras doutrinas, e a gente se incomodava muito. Eu me incomodava quando eu descobri ele também, falava que também tem essa... Nós trazemos, assim, o que nós mais encontramos nas casas espíritas são esses costumes. E se a gente falar assim, o que é mais fácil, fazer uma prece normal ou fazer um Pai Nosso? Um Pai Nosso, né? Porque vai num tiro, decor, né? Que a gente nem está pensando. O nervosismo nem atropela a gente atropela do nervosismo, porque desde criancinha, né? O Pai Nosso para nós, né? E junto com o Pai Nosso, que foi, Jesus ensinou um modelo de oração, e ele explica o porquê do Pai Nosso, é um modelo, né? Não para a gente seguir, mas é um modelo. Aí acharam bonita a Ave Maria.
né? E alguns centros espíritas fazem questão de falar, é mãe de Deus ainda, né? Então, quer dizer, porque vem no automático. Então aí não tem como a gente achar que essa prece ela vai conseguir chegar onde ela tem que chegar. Porque ela é decorada. Para mim, por exemplo, que eu já vinha, vou colocar essa palavra, fugindo dessas amarras de, sabe, de indulgências, isso me incomodava. E ali era algo que me incomodava. Sim. Depois eu aprendi também com o passar do tempo, quando a gente foi aprender o passe, né, lidar com o passe. O passe que eu tomei aqui, exatamente, na parte foi exatamente o que eu aprendi. Silêncio, calma, tranquilo. E alguns têm o hábito de ficar com aquela coisa que vem de outras pensamentos. Outra gente pensamento. E de verdade, eu saía pedindo perdão à espiritualidade. Ah, bom, achei que você perdão para Nossa Senhora. Aí não. Aí você Perdão, porque, sabe, era como se eu não tivesse tido essa coisa do... Isso me incomoda, e eu falo, é tão melhor você sentar, como a gente fez ali na quarta-feira, o silêncio, o médium está ali aplicando, e aí você entende que não é algo espiritual, é energético. Isso. Então você não precisa fazer aquele, né? É equilíbrio. E você sai muito mais, eu acho que sai muito melhor, você realmente recebe aquela energia do que a pessoa que fica com esse... É estranho. Nós tínhamos, eu acho que eu comentei com vocês, né? Nós tínhamos aqui gente que tirava o sapato, né? Que ficava a mão fazendo assim, que falava depois do passe. Então foi um longo tempo para a gente poder ajustar essas questões, né? No passado, os centros era mais natural de aceitar isso, porque não tinha tanta informação. Hoje não tem mais desculpa para a gente falar assim, ficou assim. Tem um centro que eu vou 2 vezes por ano fazer palestra lá. Faz a prece, acabou a prece, todo mundo levanta e faz um hino da casa. Aí o palestrante vai para frente e fala. Aí a hora que acaba, o palestrante faz a prece, na sequência todo mundo levanta e hino de novo. Aí eu falo, Jesus, eu estou na igreja. E é um hino que a casa tem e toca. Acaba sendo um certo apego, né, Léo? É isso. A pessoa gosta daquilo, quer ir para o espírito, mas não quer se desapegar fazer a bem. Mas eu até assustei a primeira vez, que eu acabei, eu fiz a prece, que eu abri o outro mundo. Falei, misericórdia. Aí eu olhei, a moça já veio cantar o hino, eu falei, bom, acho que tá tudo certo. Qual a sua opinião a respeito dos trabalhadores, vou colocar essa palavra, de alguns, né, não sei se até acontece, acredito ou não, que no momento do passe, muitas vezes eles estão mediunizados e aplicam o passe mediunizado. Aqui a orientação é não estar mediunizado. Mas pode acontecer, algumas casas acontecem, e eu acho que isso acontecia, abria muito esse leque das pessoas quererem só aquele médium, porque era o único que estava aplicando o passe mediunizado, até para ter um momento de diálogo. Aqui não tem. Então, Isso que ele falou, mediunizado. Você vai dar o passe e o espírito está conectado com o médium ali, passista, né? No caso, o médium está com o mentor ali ao lado do trânsito, né? Não, que a gente não tem isso. Então, tem algumas casas que acontecem na teoria, acontecia muito de segunda-feira, era o dia que mais voltava. Só que dava dó da médium, porque, coitada, ela já desencarnou, acho que você conhecia, a fila se formava. 70% das pessoas que passavam queriam passar com ela. Eu sempre só para ser mediunizado. Eu falei, gente, quando eu comecei a aprender, eu falei, gente do céu, mas é uma coisa tão. Chega a ser banal, porque eles não conseguem entender que o passe é algo energético. Isso aí eu vou levar a roupa lá da pessoa. Não, eu acho que assim, né, eu não sei se você pode fugir. Quando o médium é sério, ele vai saber que tem horas que ele não pode dar facilidade. Por isso o controle, né? O que acontecia com ela, mas dava dó, porque sinceramente ela já era. Mas não é. Mas sabe qual é o. Mas o desafio aí é justamente a posição séria do dirigente. O dirigente, a gente acha que não, que é gostoso estar no papel de dirigente. Não é. O dirigente ele tem que estar disposto a falar não, ainda que todo mundo fale, então eu não quero. Nós tivemos na casa uma fase dessa, né? Só, vai ter que mudar, tem que ser assim, não quero, blum.
esperar um pouquinho. Aí daqui a pouco vão ajustar daqui, vão ajustar dali, vai daqui, de lá e foi. Então assim, nós precisamos, porque senão você perde a mão, porque hoje é um que quer dar mediunidade, quer mediunizar na hora do passe. Aí o outro quer fazer mediunizado no atendimento fraterno. O outro quer dar palestra mediunizado. O outro, e aí daqui a pouco vira, e aí não é espiritismo. Esse é o momento para estar, entendeu? Assim, né, mediunizado. Então, esse é o ponto. Mas é complicado. Todas as crenças são respeitáveis, mas cabe-nos evitar a enxertia, trazer coisas de fora para dentro, né? Em nosso ambiente espiritual, de práticas herdadas de outros credos religiosos ou criadas pela ignorância espiritual e que nada tem a ver com o espiritismo, nem se coadunam com o entendimento do Cristo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Por que quando a gente entra na casa hoje tem a foto do Kardec? Muitos já me questionaram, mas não é uma imagem, não é a adoração? Não. Quando nós viemos de baixo para cá, como era uma estrutura muito maior, a chance da gente se perder era muito maior. Porque ia aumentar a quantidade de gente. Nós saímos de poucas pessoas, hoje a gente tem mais ou menos 600 pessoas passando por semana na casa. 500, 600 pessoas. Qual é a chance de a gente se perder nisso? Muito. Então, Kardec é uma referência para os trabalhadores no sentido exatamente disso. Olha, nós estamos aqui dentro e nós lemos Kardec. Kardec falou isso. Está nas obras básicas? Não está. Então deixa para depois. Então por isso que nós colocamos essa imagem. E fala de educação, aquela frase, que é a educação do espírito. Nós precisamos nos educar para essa doutrina. Às vezes acha que não, mas a gente precisa se educar para isso. Então é por isso que hoje ele está na entrada, para que a gente lembre que aqui nós vamos encontrar o que Kardec trouxe para a gente. Né? Tá? Assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias, para que as suas atividades atinjam a meta da libertação espiritual da humanidade, não é fanatismo e nem rigorismo de espécie alguma, porquanto agir de outro modo seria o mesmo que devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras, após séculos de esforços e sacrifícios para obtê-lo. Então ele traz para nós temos uma luz de libertação, né? Uma claridade nas coisas, e querer voltar a se apegar a crenças do passado é querer apagar essa luz, né? Então quando a gente fala que Kardec trouxe a chave do entendimento, quando nós estudamos a doutrina, nós passamos a entender Jesus como de fato ele é, na simplicidade dele. Tá? Em doutrina espírita, pois, seja compreensível afirmar que é certo respeitar tudo e beneficiar sem complicar a cada um dos nossos irmãos, onde quer que se encontrem, mas não podemos aceitar tudo e nem abraçar tudo a fim de podermos estar certos. O Cristo não incomodou a quantos quisessem manter a própria vinculação ao judaísmo, sem, contudo, adiar os ensinamentos do Evangelho. Então Jesus nunca falou assim, vamos lá tentar mudar o pessoal que tem hoje, que são os judeus. Não, eu respeito vocês, está tudo bem, eu não vou confrontar, mas o que é certo é certo. Né? O que eu acredito. Né? Allan Kardec respeitou quantos se mostravam fiéis aos juízos teológicos do passado, mas não atrasou a mensagem renovadora do Espiritismo. Nós, os espíritas encarnados e desencarnados, acatamos cultos e preconceitos, conceituações e interpretações dos outros. Venham de onde vier, como não pode deixar de ser, mas nisso ou naquilo possuímos opiniões próprias que não podemos esquecer nem desprezar. Então nós aceitamos tudo que o outro faz, lá no tempo dele. Né? Então aqui nós estamos para manter essa chama clara, para nós entendermos a doutrina com claridade. Qual é o desafio que a gente tem hoje? Os palestrantes. Porque muitos vêm, às vezes com pouco estudo na doutrina, e aí algumas práticas na palestra a gente vai ter que corrigir ao longo do tempo. Né? Então é o desafio que a gente tem.